Olá pessoal, direto do ESX, estamos aqui fazendo o podcast Sebrae. Estamos aqui com a Roberta, com o Daniel, eu sou Marcel Malchevski e participamos agora de um painel, de um evento muito bacana sobre startups, investimento em startups, não é verdade, Daniel? Bem, boa tarde a todos. Vamos bater um papo aqui a respeito do que os investidores não contam para os investidos. Aquilo que normalmente as startups ou aqueles que estão começando a empreender, eles gostariam de saber, mas não sabem, não conseguem chegar a essas informações. Então, estou aqui com o Marcel, com a Roberta e eu como investidor anjo. Nós investidores vamos aqui tentar desmistificar alguns temas para que esse assunto de aportar dinheiro numa boa ideia, como é que isso começa, quais são os passos que esse empreendedor tem que fazer e qual a forma que nós procuramos investir, qual é o perfil desse empreendedor que a gente procura para poder investir. Roberta, dentro do conceito de vocês, no fundo, qual seria o caminho natural de quem tem uma ideia, de quem tem uma startup que está no início e ele precisa captar um recurso? Qual o caminho que você poderia indicar para esse empreendedor? Obrigado, Daniel. Eu acho que, respondendo a tua pergunta, o primeiro passo que o empreendedor tem que ter é um entendimento profundo do negócio dele para saber qual tipo de utilização que ele precisa ter desse recurso para levar ele ao objetivo que ele almeja. Então, eu costumo dizer que é necessário fazer uma análise muito grande dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo, entender qual é a aposta que ele vai ter do presente para o futuro, ou seja, eu cheguei até aqui, daqui para frente eu preciso investir em pesquisa e desenvolvimento, em marketing, em contratação de pessoal, precisa dimensionar quanto que é esse recurso e precisa apresentar aonde a empresa dele vai chegar depois desse investimento, dessa distribuição de investimento. A gente falou agora no painel, né, e eu especialmente comentei sobre a jornada eficiente de funding. Por que eu falo tipo de dinheiro? Porque investimento, ele tem um perfil, né? O investidor, ele gosta de colocar o dinheiro na empresa para que a empresa cresça de maneira mais agressiva. E muitas vezes a empresa precisa fazer utilização com recursos mais baratos, né? Como, por exemplo, o recurso não reembolsável de subvenção econômica para fazer pesquisa e desenvolvimento. Muitas vezes, para comprar uma máquina, ele pode obter isso através de um financiamento bancário, que é mais barato, e tem uma perspectiva dele ir pagando isso com os próprios clientes. Mas se eu puder resumir assim, em poucas palavras, o empreendedor ele tem que mostrar que ele está solucionando um problema no mercado, que é um problema economicamente relevante para esse mercado, que quem está resolvendo hoje em dia, se é que tem alguém resolvendo, está resolvendo de maneira pior do que ele vai resolver, ou seja, ele tem que ter diferenciais perante quem hoje resolve esse problema e precisa trazer as outras informações para que ele consiga fazer esse posicionamento no mercado que ele pretende crescer, o que é que ele precisa, quanto que ele precisa investir, aonde ele vai investir e aonde ele consegue chegar. Eu acho que, Daniel, a Roberta tocou num ponto super importante, que é as formas de você se financiar, né? Em geral, se fala em startup, fala em investimento, se fala em equity, né? Que é a venda de ações, venda de participação da sua empresa, da sua startup para determinado investidor. E ali no painel a gente pode discutir um pouco isso, e eu vou repetir aqui um comentário que eu fiz ali, que tem muito a ver com esse gancho da Roberta, das formas de investir, ou seja, de fato o fomento, né? O dinheiro de fomento, das instituições de fomento que existem nos estados, ou mesmo no plano federal, como o FINEP, é o dinheiro mais barato. É o primeiro dinheiro, o primeiro recurso a ser buscado. Há editais em todo o Brasil com chamadas para investimento desse tipo. O financiamento, né, o financiamento com pessoas conhecidas, ou mesmo com instituições bancárias, ou que é chamado de venture debt, também é uma forma que hoje é acessível, né, que você pode fazer para se financiar. Mas o dinheiro mais caro é, de novo, o equity. Então, cuidado, fala para o investidor tomar muito cuidado a hora que ele vai vender uma parte, né, uma fatia do seu negócio,
ele pensar muito bem quanto ele vai dar do seu negócio para esse investidor e por que preço, né? Ou seja, de um lado ele vai supervalorizar o seu negócio. É natural que o empreendedor coloque o seu negócio num valor que ele, enfim, criou aquilo, a ideia dele, é o negócio dele, a vida dele, muitas vezes ele precisa valorizar aquele negócio. Porém, do ponto de vista do investidor, o investidor vai fazer conta e ele vai fazer uma oferta que seja adequada para que ele ganhe dinheiro lá na saída do negócio, né? Então, esse momento que é o momento do investimento é um momento muito importante e deve ser valorizado pelos empreendedores, né? Bom, perfeito. Retratando a realidade do ecossistema capixaba, né? Nós temos aqui a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, que é a FAPES, aonde são criados editais por ano. Nós temos a aceleração que o governo do estado também provoca, que é o CIDES, né? E o Espírito Santo tem duas particularidades. Nós temos dois fundos para ser aportado dentro da inovação. Nós temos o FUNCITEC, né? Que é dividido em dois. É o FUNCITEC, que vem o dinheiro diretamente da arrecadação do ICM, né? De todas as vendas do ICM do estado. E um outro FUNCITEC é chamado FUNCITEC MCI, que é uma parte do contrato de competitividade que tem entre as empresas de atacadistas e distribuidores. O segundo é o FUNZI 01, né, Marcel? O Marcel, ele é um dos diretores e sócios da TM3, que é a gestora do FUNZI. Marcel, fala um pouquinho sobre como é que o FUNZI está olhando para o mercado do ecossistema e o que ele está buscando, quais são as características que está sendo buscada com esse dinheiro do FUNZI para ser investido. Qual é a característica do seu founder ou do negócio que está sendo proposto a captar esse recurso no FUNZI? Boa, Daniel, vamos lá. O FUNCISUM é um fundo inédito no Brasil, eu diria que é inédito no Brasil pelo porte dele, né? É um fundo de 250 milhões de reais, um fundo grande, né? Do estado do Espírito Santo, né? Esse dinheiro é um dinheiro que vem de recursos dos royalties de óleo e gás aqui do estado. E esse recurso, o governo do estado, ele decidiu criar uma poupança geracional. Em geral, esses recursos dos royalties nas cidades brasileiras ou nos estados brasileiros acabam indo para custeio da máquina pública, diferentemente do que acontece em outros lugares. O governo do estado, sabiamente, resolveu colocar esse recurso à disposição do desenvolvimento da matriz econômica do estado, do futuro do capixaba, né? Então é muito bacana o projeto é super abrangente. Nós estamos fazendo a gestão do fundo. Até aqui nós estamos completando agora 2 anos já de trabalho, né? 2 anos, o período de investimento, ou seja, um fundo de 5 mais 5, é 5 anos de investimento e 5 anos de desinvestimento. E nós já apoiamos mais de 150 startups, grande maioria capixabas ou startups que nós detectamos fora do estado, mas que tinham interesse em vir para o estado do Espírito Santo. Aqui, afinal de contas, é um estado muito bacana. Vitória é uma cidade maravilhosa, né? Então, a turma, de fato, tem vindo para cá. E o ecossistema, como eu falei no painel, ele para ser saudável, ele precisa misturar. Você não pode ter gente só local para que seja um ecossistema dinâmico, enfim, de troca de ideias, de networking. É importante trazer startups, empreendedores de outros lugares para cá. Claro, dinheiro do FUNCISUM, ele prioritariamente está sendo destinado para as capixabas, empresas capixabas, mas também, enfim, para quem quer vir para cá. O que a gente olha? O fundo é super abrangente, poucos gestores conseguem fazer o que a gente está fazendo aqui, Daniel, tá? Roberta. Nós estamos, não sei se a Roberta conhece, mas nós estamos nós podemos fazer cheques que vão desde 300 mil reais até 30 milhões de reais por empresa, Roberto. Olha só. Então é uma loucura, né? O que a gente fez? 300 mil reais é um recurso para você acelerar projetos nascentes, né? Um dinheiro inicial para você acelerar os empreendimentos que estão começando.
cheque de 30 milhões de reais já é uma série A robusta, quase B, eu diria, para empresas que já estão, enfim, num outro patamar de maturidade, né? Então nós temos feito investimentos, já fizemos investimentos de 300 mil reais para várias startups, mas já chegamos a fazer cheques também que se aproximam de 20 milhões de reais por empresa. E tem algum setor prioritário, Alexandre? Roberta, nós estamos olhando todos os setores. O que a gente está olhando? A gente prefere, até por uma questão de assertividade, você sabe disso, você é gestora, negócios B2B, demandam menos recursos do que negócios B2C, que é business to consumer, B2B é business to business, né? Enfim, a gente dá preferência para B2B pela viabilidade, pela maior chance de dar certo, né? Software as a service, receita recorrente. A gente olha hardware, claro que olha hardware, mas a gente vai sempre dar preferência para empresas que tenham, se tem o hardware, é importante que tenha um software associado e que tenha receita recorrente, ou seja, alugue, vamos dizer, aquela plataforma, aquele software, né? Mas dentro dessas duas características, ser um negócio B2B, preferencialmente, e ser um negócio de receita crescente e recorrente, a gente está olhando, já fez investimento em startups de software para bar e restaurante, plataforma de gestão da inovação em grandes empresas, plataforma de plano dental, né? Negócios de deep tech, de tecnologia de fato, de inovação. Enfim, nós estamos olhando todo negócio que tem chance de crescer rapidamente e se tornar um negócio importante naquele setor, naquele mercado, para que depois a gente consiga sair e devolva com lucro, com múltiplo esse dinheiro aqui para os capixabas. Perfeito. E lá, Alberto, dentro da estrutura do teu fundo, qual seria o perfil do candidato lá de vocês? A gente hoje não tem um fundo sob gestão, né? A gente trabalha com as corporações, estamos estruturando algumas teses de investimento em processo de captação. Então hoje a gente tem um que é voltado para meio ambiente e sustentabilidade, então a gente quer empresas que atuem nos segmentos, né, nos setores com soluções, por exemplo, de mobilidade urbana, mobilidade elétrica, armazenamento de energia renovável, falando de eletricidade, do agro, todas as questões de agricultura de precisão, né, de tratamento de resíduo, ou seja, soluções que venham a resolver essas questões ambientais mais impactantes, mas que tenham espaço para inovação disruptiva e modelos de negócio também que sejam de maneira crescente e recorrente. Esse hoje é o nosso principal. Agora, enquanto viabilizar transações de M&A ou captação para startups e scale-ups, aí nós somos agnósticos, né? Precisa ser realmente um negócio que tenha uma aderência a um mercado que está crescendo de maneira muito forte, que tenha esse modelo de geração de caixa mais consistente, que é uma coisa que o SaaS ou plataformas, né, vêm a trazer isso. A possibilidade de o setor onde está atuando estar aquecido na questão de compras e vendas de empresa, né? Você tem esse aquecimento, mas a gente analisa basicamente a equipe, o mercado, a tecnologia, inovação, diferenciais, como é que está a performance financeira da empresa. A gente tem buscado empresas com faturamento acima de 1 bilhão ano, tá? Então isso é importante, porque o mesmo trabalho para captar para uma de 1 milhão é o mesmo para captar para uma de 10 milhões, enfim. Então a gente, enquanto negócio, a gente foca mais em empresas que têm esse potencial. Isso não quer dizer que a gente não tenha feito o captado investimento para empresas com faturamento ainda menor que isso, tá? Mas tem que ser a exceção da exceção, tem que ser algo realmente com um diferencial muito robusto, que seja muito inovador para a gente apostar nela. Bom, como nós estamos num ambiente do SX, que é um ambiente preparado para quem está iniciando esse processo de empreendimento, né? Nós temos aqui hoje as escolas, as academias que vêm visitar a SX e que vêm com essa sede. Eu tenho uma ideia, como é que eu faço para tirar essa ideia do papel, né? Dentro com essa visão que existe, que hoje existe dinheiro. Nós temos dinheiro hoje para aplicar? Nós temos dinheiro para aplicar. Vocês acabaram de dizer como seria esse caminho dentro dos negócios de vocês. Agora, o que vocês indicariam, qual seria o caminho que vocês indicariam para que esse
idealizador tenha para chegar ao mercado e consiga crescer no mercado? Qual seria esse caminho que vocês indicam? Começando com o Marcelo. Pode falar, Michel. Vamos lá, vamos lá. Bem, todo empreendimento, independentemente do setor que está, a gente está falando muito de startup, de inovação, de tecnologia, né? Mundo digital. Esse é o foco dos três aqui. E é o foco do SX também. Todo empreendimento ele tem regras básicas para dar certo, né? Ele tem que parar em pé, ele tem que ter um mercado, ele tem que ter um produto, uma oferta, tem que ter um time para realizar isso. A diferença do empreendimento, vamos dizer assim, da economia normal, né? Quando comparado com a economia digital, a indústria 4.0, é a velocidade, claramente, né? Ou seja, os empreendimentos da indústria 4.0, base tecnológica, inovação, mundo digital, em geral são empreendimentos que aceleram mais rapidamente, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, um dos pontos mais importantes é o empreendedor que empreende, que está entrando nesse negócio de startup, ele ter uma ideia de que ele vai precisar fazer as coisas com muita velocidade. Daí a demanda por investimento, né? Se você conseguisse escalar o teu negócio dentro de um prazo mais longo, né, talvez você não precisasse das rodadas de investimento que a startup precisa. A razão pela qual as startups precisam captar é porque elas aceleram muito rapidamente. Elas precisam dominar os mercados que elas se propõem a trabalhar. Então, para isso, você vai ter gaps, você vai ter buracos no teu fluxo de caixa para poder investir e crescer muito rapidamente. Acho que o caminho é um caminho natural de construir um negócio saudável, ou seja, você tem que pensar que, independentemente de que você vai precisar de rodadas de investimento, você vai precisar financiar o teu negócio no início para acelerar o crescimento dele, em algum momento o negócio vai precisar parar em pé, vai precisar dar lucro, vai precisar gerar caixa, tá? Então eu acho que o empreendedor ele precisa ter um negócio viável, uma ideia boa na cabeça, num mercado atrativo, mas ele vai precisar fazer um planejamento desse projeto com cuidado. Eu acho que as startups e os empreendedores estão cada vez mais preparados, mais sofisticados. Então o empreendedor que está buscando investimento, a startup que está buscando investimento, ele vai ter que apresentar um plano muito sólido, muito consistente e dominar aquele plano. E convencer o investidor de que ele é capaz de entregar, executar com excelência aquele plano que ele está disposto a desenvolver como empreendimento, tá? Então eu acho que não muda de qualquer outro negócio que se abre, porém a velocidade e a competição pelo recurso ela é muito maior hoje no mundo das startups do que em outros setores da economia. Eu queria falar um pouquinho eu acredito que existe uma diferença entre o perfil do investidor de negócio da economia tradicional e de negócios da economia do conhecimento, que a gente chama, né? E o perfil do investidor, e aí é uma dica que eu já dou também, tanto para o investidor quanto para o empreendedor. A pessoa que quer investir numa startup, ela tem que entender que se ela vai começar a ter algum tipo de retorno depois lá do 3º ano, retorno financeiro, né? É muito ruim, porque já aconteceu de ter empresas que chegam a gente e que falam de investimento de investidores que quiseram resultado já no ano seguinte. Esse investidor, o perfil dele é de negócio tradicional, porque o que ele visa, o investidor de curto e médio prazo? Ele visa ponto de equilíbrio e dividendo. Quando você está falando de um investidor de startup, ele abre mão até do dividendo, ele mira ponto de equilíbrio, obviamente, ele abre mão do dividendo para reinvestir na empresa porque ele quer a valorização do ativo, para vender esse ativo de 3, 5, 10 anos para um múltiplo, né, que é um múltiplo que ele tentou visualizar lá no início. Então esse é o primeiro ponto. Como um segundo ponto, eu acho que a gente precisa falar um pouco também dos investimentos corporativos, que a gente está falando de investimento de retorno financeiro, mas as corporações hoje, cada vez mais, têm investido em startups.
E isso tem sido uma crescente no mundo todo, né? Pra você ter uma ideia, do ano passado para o começo desse ano, foi mais de 100% de crescimento do investimento corporativo, onde ela busca não só o retorno financeiro, mas retorno estratégico. Essas mudanças, que muito bem o Michel colocou, elas atingem também as grandes corporações. Elas não têm velocidade de responder às mudanças do mercado com as suas estruturas. Então elas precisam buscar no mercado quem está inovando para adquirir essa inovação de maneira mais rápida. Então a startup ela ganha de um lado, não só com o aporte financeiro, mas também com acesso a canal de distribuição, com rede de relacionamento, com acesso à estrutura de pesquisa e desenvolvimento da corporação, como também as corporações ganham com acesso a essa inovação, ao entendimento de para onde o mercado dela está indo, o que é que está surgindo, que são coisas que ela pode ter a reputação que for, ela pode ser a líder do setor dela. Se ela não estiver inserida dentro dos ecossistemas de inovação, ela não consegue ter acesso às melhores oportunidades. 78% dos negócios que são investidos, o funil é muito estreito, gente. Então você tem aí uns 2% no máximo de conversão das oportunidades que são submetidas para que efetivamente são investidas. 78% disso vem de indicação qualificada. Então, eu preciso me relacionar com os players do ecossistema para que alguém também consiga me indicar para um potencial investidor. Perfeito. O que a gente vem acompanhando no mercado nos últimos 3 anos, né, foi exatamente essa mudança da tese de investimento, né, e o que a gente percebeu, vou dar um exemplo, o ano passado, numa reunião lá no Cubo, em São Paulo, uma das startups que eu invisto está lá no Cubo. Eu, quando subi o elevador, né, tinham 3 pessoas dentro do elevador, todas elas satisfeitas, que estavam sendo contratadas pela empresa. Todas 3 da área de desenvolvimento, devs. Quando terminou a minha reunião, eu estava descendo, o elevador lotado, várias pessoas chorando, cabeça baixa, porque tinham acabado de ser demitidas, e todas elas eram da parte ou de marketing ou de atendimento. Então a gente percebeu que é o que você falou, Marcel. Nós estávamos injetando dinheiro para acelerar. E como você falou, chega o gap, precisa de mais dinheiro, porque para mim poder acelerar eu tenho que gastar muito dinheiro nesse aceleramento. E eu não estou visando lucro, eu estou visando crescer no mercado. Essa é a base de clientes. Né? Exatamente. E aí eu preciso de mais dinheiro. Só que chegou nesses últimos 3 anos, falou, não, pera aí, meu amigo, chega, agora você tem que dar lucro. A fonte secou. E aí o que as startups tiveram que fazer? Enxugar. Reduzir custos para poder fechar no azul. Nem que seja um pouquinho, mas fechar no azul. Então isso é uma tendência que a gente vem acompanhando mundial, não é só no Brasil. Né? É uma tendência recente, né, Daniel? Exato. Né? Enxugamento do recurso disponível. Alguns anos atrás você tinha um recurso enorme disponível para investimentos alternativos, e o maior alternativo dos alternativos é Venture Capital, é startup, que dá retorno. Enfim, se você acerta, você vai ter um bom retorno, mas o mercado mudou, seja com os juros altos lá nos Estados Unidos, juro alto no Brasil. O pessoal resolveu botar dinheiro na renda fixa e tirar dinheiro do alternativo. Né? Então o juro machuca também o setor de tecnologia, o setor de VC. Agora, enfim, eu enxergo esse momento como um momento de amadurecimento do mercado. Né? O mercado vivia uma coisa um pouco fora de parâmetro, né? Com valuations bombados, muito elevados, um excesso de recurso à disposição, investidores querendo colocar um dinheiro sempre até maior do que as startups pediam. Eu acho que agora o movimento é um movimento até saudável, que traz todo mundo para uma realidade do mercado mais maduro, onde os valuations são mais razoáveis, onde os VCs, né, os investidores, não têm tanto recurso assim, portanto, vão escolher melhor aonde colocar o dinheiro. Aumenta, né? Exatamente. Eu acho que o momento é um bom momento. O que eu queria só contribuir também é não esquecer que as tecnologias, como inteligência artificial, elas também estão vindo para esse enxugamento, né? Então, áreas como marketing, atendimento, talvez sejam das mais afetadas. Então, é muito importante para quem for empreender também entender quais são as plataformas tecnológicas que a própria startup pode adotar no seu planejamento financeiro, que vão dar para ela essa otimização de recurso, né?
Bom, a gente está caminhando para o encerramento. Dentro do ecossistema capixaba, quando você falou da atratividade de novos investidores, o perfil do investidor capixaba, ele é o cara que investe em prédio, é o cara que investe em café e que investe em gado. Então, é difícil atrair esse tipo de investidor para um investimento de alto risco como é a inovação. Sim. Então, o Espírito Santo, com a entrada do Funces e a notícia boa que a gente está tendo é a vinda do FCJ aqui para o estado, FCJ, né? Sim. O qual eu tenho o prazer de ser o embaixador aqui no estado. Que bom. Né? A Anjos do Brasil, que nós fizemos 1 ano agora recentemente, que chegamos aqui também. Então, assim a gente com os começa. Meus 2 sócios. Exato. A gente procura bons negócios. Que bom. Então, a vinda desses 2 de fora, mais o Funces, mais o Funcitec, a gente cria uma colcha de investidores. Isso. Né? Precisam de mais? Precisam de mais. Isso. Porque dentro de todos que a gente conversou aqui, nós precisamos ter várias opções de investimento, cada um com a sua tese de investimento, adequado ao mercado, à colocação daquele produto. Então, e o tempo de maturidade de cada uma das startups. O Espírito Santo, ele há pouco tempo atrás só tinha uma incubadora, que era a Tec Vitória. Sim. Aí veio o Instituto Federal, que é o IFES, que criou uma rede de incubamentos. Sim. Tá? E hoje a gente já consegue ter mais de uma aceleradora. Então o mercado está caminhando para ter essa sustentabilidade. Está faltando apenas hoje o nosso parque tecnológico ou o nosso polo de inovação, que está sendo construído, que vai ser a cidade da inovação. Inclusive eu tive uma experiência lá no Ceará, enquanto diretora da Agência de Desenvolvimento, com o José Piquet. Eu não sei se ele está assessorando o Catalão. Eu trabalhei com ele muitos anos e tenho uma formação de pós-graduação em Barcelona, morei lá quase 6 anos. José Piquet é a maior sumidade em pensar esses ambientes e áreas de inovação. Então, como o insumo da economia do conhecimento são os talentos se desenvolvendo naturalmente, essas estruturas virão para cá. O Espírito Santo precisa muito desse know-how de vocês, para que essa experiência, essa capilaridade que vocês possuem, trazendo startups para cá, trazendo a tese que cada um tem, para que isso se ramifique aqui dentro do estado. Então, conte conosco. Agradeço a vocês dois. Agradeço, Marcel, agradeço, Roberta. A gente que agradece. E vamos investir em inovação. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tudo de bom, pessoal.